vão conseguir depois assistir sem grandes problemas, tá? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e logo em sequência eu começo tocando um pouco no assunto de gestão. Vocês podem perceber que eu vou estar sempre dando pequenas pausas, tá? Para poder ir admitindo o pessoal que vai solicitando a entrada aí no nosso encontro, mas isso não vai atrapalhar em absolutamente nada aquilo que a gente tem para passar para vocês, beleza? Deixa eu já pegar esse material aqui para a gente poder compartilhar. Confirmem no chat aí se vocês estão vendo esse material, por favor. Está aparecendo para vocês. Está aparecendo? Show de bola, maravilha. Maravilha, pessoal, perfeito, perfeito. Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí mais uma vez. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a aula magna, né? Não seja um gestor operador, tema de gestão, né? Coisa que a gente gosta de falar, que a gente coloca em prática. E como vocês sabem, meu compromisso com vocês até amanhã é a gente dobrar o tempo livre, criar um plano prático para isso, tá? Tem uma lista de presença aí que o time está passando, pessoal. Então aí, para quem puder assinar, beleza? Vocês podem clicar ali, preencher rapidinho para a gente poder ter ciência, né, de quem está participando, como que a gente pode performar, pode melhorar todo esse encontro e os próximos também, tá? Gente que não para de pedir para entrar aqui. Tem gente pra caramba. Mas vamos lá. E né, sobre o que é essa aula magna, pessoal? É um método prático, tá? Para que nós, gestores, possamos sair do operacional e ter o dobro de tempo para se dedicar a demandas estratégicas. Mas, Carlos, como assim, cara? Eu sei que a grande maioria dos profissionais que estão na gestão acabam sofrendo, né, ficando numa gestão operacional, sofrendo com uma gestão operacional, e a gente quer resolver isso daí. Esse é o método que a gente quer apresentar, tá? Então, a aula 1, a gente vai explicar como ter o dobro de tempo para pensar estrategicamente. Esse é um ponto de extrema importância, tá? Essas aulas vão passar conceitos essenciais para que a gente continue, né? E depois, na aula 2, a gente tem um plano prático para aplicar e ter resultado no dia seguinte, tá? Então, no dia seguinte, na quarta-feira, eu quero que vocês saiam com um plano de ação, né? Eu sei que muitas vezes, tudo que a gente passa, né? Às vezes a gente vai assistir alguma aula, etc. Puta, faltou aquele negócio prático. Não, a gente vai colocar em prática, criar um plano prático com vocês. Beleza? O pessoal que está falando aí que está sem áudio, ajudem ele aí a clicar no botãozinho ali, tá? Por gentileza, não vai adiantar eu falar, né? Então vocês podem ajudar via chat, por favor, explicando como desmutar, tá bom? Desmutar todos os pontos ali. Deixa eu ver se eu consigo apenas liberar aqui um ponto. Show de bola. Bom, vamos lá. Quem que sou eu para estar falando sobre gestão, pessoal? Quem sou eu, né? Comenta aí, na realidade, quem já é aluno da CAI Treinamentos. Comenta aí, eu sou aluno ou eu sou só. E quem está aqui pela primeira vez. Escreve aí primeira vez ou primeira, só para a gente saber quem de fato já participou, quem já conhece. Primeira vez. Que legal, bastante gente aqui na primeira vez. Show de bola. Sou aluno do Greenbelt, primeira vez, primeira vez. Sou aluno da CAI, cliente fiel. Legal. Muita gente que está aqui pela primeira vez. Então, meu agradecimento especial a vocês aí pela confiança também de estar aqui, tá? Então, principalmente para vocês, né, que não me conhecem, eu quero me apresentar, né? Por que eu estou falando aqui de gestão para vocês, né? Como que a gente pode compartilhar um pouquinho desse tema? Meu nome é Carlos Sander, né? Eu sou engenheiro mecânico por formação, Master Black Belt em Lean Six Sigma, sou CEO aqui da CAI Treinamentos, né? Eu prestei algumas consultorias, né, e treinamentos diversos para empresas como BRF, Plazútil, Caixa Econômica, Raizen, Bradesco, Globo, LDC, Avon, enfim, mais de 50 companhias aí já passaram pelas nossas mãos, pelos nossos treinamentos. Muitos voltados à gestão, muitos voltados à melhoria, a processos, a procedimentos. Então, tudo que a gente vai passar aqui com vocês são conceitos validados, conceitos que a gente, de fato, coloca em prática com essas empresas também. Beleza? Então, esse é um ponto de extrema importância. E mais do que isso, né? Eu estou falando sobre gestão porque eu já estive no pior cenário que um gestor possa enfrentar. Ah, Carlos, mas como assim o pior cenário que um gestor possa enfrentar? O que é esse pior cenário?
Eu basicamente não sabia o que era mais sair do horário do trabalho às 18. Basicamente eu não sabia, tá? Eu estava trabalhando já há 12 finais de semana seguidos. Eu não estou falando marcar uma presença, não. Trabalhando, de fato, tá? Com bastante afinco, com trabalho, com demanda, com prazo para executar, sábados e domingos. 12 finais de semana seguidos. Então, são 3 meses ininterruptos, tá? Ininterruptos de trabalho. E isso foi, obviamente, né, acabando me consumindo um pouco, vamos dizer assim. E as semanas, né, que basicamente eu não via os meus pais, na maioria dos dias eu não conseguia chegar a tempo para jantar com a minha noiva, simplesmente não tinha esses momentos de prazer. Cheguei a desmarcar, né, umas 4 vezes, né, com a minha afilhada, de levar ela para tomar aí um simples sorvete, né? E para nós que temos, né, algumas relações aí familiares, para você que quer fazer alguma coisa muito mais além do que ficar só na demanda operacional, isso é bastante problemático. A gente sabe o quanto isso afeta, né? E isso porque no início da CAI, tá? Essas eram as minhas responsabilidades. Dá uma olhadinha, né? Então nós tínhamos aí o Carlos como basicamente atuante profissional em todas essas áreas, né? Então eu participava do dia a dia de CEO, de marketing, design, de vendas, do financeiro, depois de vendas novamente, de aulas e assim sucessivamente, tá? Esse era o quadro de funcionários. Aí você pode falar, porra, Carlos, mas é só você contratar gente, cara. Não, não, o problema não era esse, tá? Eu tinha um time, só que eu não sabia de fato fazer a gestão desse time. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Quero que vocês comentem aí. Sabe quando você está na gestão, você está extremamente sobrecarregado e você tem a impressão de que seu time está um pouco à toa? Isso já aconteceu com vocês? Seu time não tá tendo trabalho, vamos dizer assim, né, suficiente, ou acaba tendo menos trabalho, bem menos trabalho do que você? Já se sentiram assim? Tá? Basicamente era isso que acontecia comigo o tempo inteiro. Tá? Eu ficava 100% no operacional. Eu não tinha simplesmente tempo, tá? Para focar naquilo que realmente era a minha função. A gente sabe que a função de gestor não é estar na operação. Não é estar na operação. E aí tem um case bem emblemático, né, que eu gosto de contar para compartilhar o que foi o ápice, né, o que foi a gota d'água quando isso aconteceu. Existe uma empresa que chama Conta Azul, que, aliás, presta um serviço de excelência, tá? O problema não é nem o serviço deles. Mas foi no momento, né? Me pegou num momento muito ruim em termos de gestão, já estava bastante sobrecarregado. E aí eu tive um problema, né, com o sistema que eu não estava conseguindo resolver. E chegou no momento, né, que minha noiva chegou ali, me viu debruçado sobre a mesa, eu estava extremamente cansado, tentando resolver esse problema há dias. E o meu foco não era nisso, né? Nem deveria ser nisso, deveria ser no financeiro, ficar resolvendo esse tipo de problema. Mas quando você está extremamente sobrecarregado, você também tem dificuldade de discernir aonde é o seu foco. Aonde é o seu foco. Isso começou a acontecer comigo, né? Todo problema era um problema gigantesco, todo problema eu precisava de fato resolver, e isso não é normal. Isso não é normal, tá? De acordo com a pesquisa realizada pela Harvard Business Review, cerca de 60% dos gerentes e executivos relatam trabalhar mais de 50 horas por semana e 35% trabalham mais de 60 horas por semana. Comentem aí, comentem quem trabalha mais do que deveria. Quem trabalha mais do que normalmente é o combinado, né? Das 8 às 6 ali no horário comercial. Comentei, quem trabalha mais do que deveria. Vou dar uma olhada no chat aqui com vocês. Eu. Bastante gente, né? Bastante gente. Eu trabalho mais do que deveria, não mais, não mais. Eu trabalho. Então, tô vendo bastante gente aí comentar que sim, né? Acaba tendo uma semana bastante sobrecarregada. Eu vou avançar. Outra pesquisa realizada pela McKinsey Company descobriu que os gerentes gastam em média 14 horas por semana lendo e-mails e cerca de 6 horas por semana em reuniões. Comentem aí quem passa muito tempo em reuniões, por favor. Cara, eu particularmente passava muito tempo em reuniões. Tá?
Tem aquela história, né? Reunião que poderia ser um e-mail, etc. Pô, uma call para marcar uma call, para agendar uma call, para ver o que vai discutir na outra call. A gente tem sempre uma história por trás das reuniões, mas de fato a grande maioria executa, fica muito tempo em reuniões. Tá? Tudo precisa ser formalizado, né? Um estudo realizado pela Deloitte descobriu que cerca de 80% dos gerentes estão sobrecarregados com as suas responsabilidades. 80% dos gerentes. A gestão está sobrecarregada. De acordo com a pesquisa da Robert Half Management Resource, mais de 50% dos gerentes relatam que suas tarefas administrativas e de gerenciamento os impedem de realizar tarefas mais importantes. Então perceba, né? Alguma coisa há de comum com os gestores, com o cargo de gestão, que faz com que a gente fique sobrecarregado. Isso não é opinião, isso é constatação. É realidade de mercado. Tá? E aí eu quero dizer com vocês, numa simples palavra, tá? Sim ou não, vocês também se sentem sobrecarregados hoje? Vocês estão sobrecarregados na função que vocês estão executando hoje? A gestão? Tá? De fato, né? A grande maioria aí, como eu estou vendo, né? A grande maioria está sobrecarregado. Vocês também sentem que estão resolvendo problemas o tempo todo? Quantas vezes, de fato, a gente pensa em algo bastante estratégico, alguma coisa que pode mudar o processo, o negócio, a empresa, o time? Raras as vezes. A gente está sempre resolvendo problemas. Boa parte do tempo. Sempre resolvendo problemas. Tá? Só que tem alguns pontos, né? Primeiro que essa rotina faz envelhecer alguns anos em meses. Não é à toa. Chega a determinados momentos que essa sobrecarga, não só de trabalho, né, em horário mesmo, pessoal, estou falando, mas de responsabilidade, ela acaba te afetando. Afeta o teu relacionamento, afeta o seu tempo livre com os seus amigos, afeta um tempo de qualidade com o seu parceiro, afeta um relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com os seus parentes, enfim, você acaba tendo bastante problemas com idade. E aí eu comecei a identificar algumas coisas que me impedia, né, ser um gestor de verdade. E tem coisas que vocês vão se identificar aqui. Eu tenho a absoluta certeza. Tá? Primeiro, dificuldade de delegação. Ah, não, Carlos, eu delego tranquilamente. Nossa, isso aqui para mim não é o problema. Eu falo o pessoal fazer sem problemas. Mas espera aí, delegar não é isso. Delegar não é isso. Para delegar, você precisa criar uma forma de acompanhamento, com rotina de acompanhamento. Caso contrário, você está simplesmente abdicando. Então, eu não sabia delegar corretamente. Eu não sabia desenvolver o meu time, tá? Pô, qual é o treinamento? Qual é a capacidade que o time tem que ter? É uma habilidade técnica ou é uma habilidade comportamental? Se eu não desenvolvo o meu time, se eu não arranjo tempo para desenvolver o meu time, eu estou fadado ao fracasso também. Mas como assim, Carlos? Como assim que a gestão, o sucesso da sua gestão, está atrelado ao sucesso profissional do seu time? Simples, do seu time. Eu não sabia delegar, né, e desenvolver, obviamente, o meu time. Não saber fazer reuniões adequadas. Pavor, né, de você sair da reunião hoje sem um plano de ação, sem um objetivo, sem uma pauta para ser discutida. Quais são os tópicos que a gente vai falar? Quem é responsável por cada tópico? Senão a reunião vira um monólogo, tá? Só você fala, só você acaba abordando. Não saber dar feedbacks. Ou seja, conversas difíceis, né? Eu acabo evitando. Ah, nossa, putz, isso aqui eu vou falar depois, né? Deixa, não foi tão grave assim, deixa passar e etc e tal. Você acaba evitando um pouco dessas conversas. Não ter clareza das competências e atribuições do time. Achar que o time consegue desenvolver, achar que o time tem total de capacidade, né, de fazer isso ou aquilo, sem levar em consideração as competências e atribuições. Não saber tomar decisões adequadamente. Como que eu priorizo? Quais são as formas de tomar uma decisão? O que eu tenho que avaliar em cada momento? Cada momento da empresa, cada cenário, ele é completamente diferente. Saber fazer isso de maneira adequada te coloca num outro patamar de gestão também. E não saber priorizar as ações.
Senão, pessoal, cada um vai estar remando para um lado. A priorização de ações, depois de todos esses encontros aí, é responsável por fazer uma ótima gestão. E aí a gente comenta, né? Às vezes você fala assim, putz, mas são coisas simples. Não, não. Para cada um desses tópicos, tem técnica, tem método para nós colocarmos em prática de maneira adequada. Vocês se identificam com algum desses tópicos aí? Comentem sim ou não, por favor, só para eu saber se a gente está, de fato, né, na mesma página, se a gente está, de fato, enfrentando alguma dificuldade. Pô, Carlos, independente de qual seja, né? Sim, eu estou com dificuldade de desenvolver meu time, estou com dificuldade de delegar. Gabaritei. Tem alguém que comentou aí que eu vi. Então, eu sei que existem essas dificuldades, tá? Existem essas dificuldades na gestão. E se a gente não souber trabalhar de maneira adequada, eu vou ter problemas. Só que assim, as coisas não são de uma hora para outra, né? Quando a gente começa a buscar algumas referências, né, alguns estudos a respeito, a gente acaba dando muito murro em ponta de faca, né? Porque sempre é um método que, meu Deus, é super robusto e faz isso e faz aquilo e etc e tal, e você vai colocar em prática, ele acaba te engessando. Aí você fala, cara, ou eu executo esse método ou eu trabalho. Não tem como eu trabalhar se eu executar esse método, tá? Eu, particularmente de gestores, ouço algumas reclamações, tá? Sobre, por exemplo, o GTD. O GTD é um método, tá? Existe. Mas o pessoal fala, Carlos, é tão burocrático algumas coisas que eu tenho uma certa dificuldade. Mas espera aí, tem pontos que você precisa pensar e adaptar para a sua realidade, tá? Por que eu estou falando isso? Comecei a buscar algumas referências de estudo, né? Então, gastei cerca de R$ 4.000 aí aproximadamente em livros, acho que alguns de vocês, inclusive, estão vendo aqui no canto, né? Na tela, alguns ali que eu mais gosto. Cursos, mais de R$ 45.000 em formação também. University of Arkansas, né? Na minha formação nos Estados Unidos, cerca de R$ 80.000 aproximadamente. Tudo isso para buscar, obviamente, as melhores práticas, né? Então, quando a gente fala da University of Arkansas, quem mandava nesse colégio, né, onde eu estudei, no Sam Walton College of Business, era o fundador do Walmart. Gestão está na veia desses profissionais. Gestão está na veia desses profissionais. Tá? Então, foi um momento de busca por conhecimento. E aí, obviamente, quando a gente vai absorvendo, você acaba tendo algumas possibilidades. Eu desenvolvi um método, né, que me permitiu ter o dobro de tempo livre para focar em demandas mais estratégicas. Então, não dá para permanecer do jeito que está. Não dá. Quando eu comentei, né, a respeito disso, com alguns profissionais, alguns gestores, eles falaram, Carlos, pô, realmente, cara, se eu fizer isso nesse passo a passo, adaptando dessa forma para a minha realidade, eu vou ter excelentes resultados. E esse é um resultado visual e prático, sem o método RAPG e com o método RAPG. Carlos, o que é esse método RAPG? Rotina adaptada à produtividade do gestor. Construir uma rotina com técnicas, ferramentas para que vocês possam adaptar à realidade da sua gestão e assim dobrar o seu tempo livre. Sem o método RPG, agenda lotada, tudo é prioridade, tudo deságua em você, tudo bate na sua porta, não tem horário para absolutamente nada para fazer a não ser para apagar esses incêndios. E com o método, você consegue ter reuniões encaixadas com objetivos estratégicos ao longo da semana, momentos de conversas difíceis com roteiros adequados, tá? Tempo para você zerar o seu e-mail. Ah, Carlos, mas é impossível zerar o meu e-mail, eu recebo 3.000 e-mails. É 100% possível. É 100% possível. Momento de foco para você dar o próximo passo em termos de gestão. Então, você acaba tendo esse tempo com o método RAPG. O que você vai ter? 30% de foco em demandas operacionais e 70% em demandas estratégicas. Tá? Então, o foco aqui é nós alocarmos os nossos recursos, tempo e etc. para demandas estratégicas. Depois que a gente implementou esse método, né, essa é uma imagem, por exemplo, do nosso caixa. Esse método ele começou a aparecer mais ou menos aqui, ó. Tá? Perceba, eu saí da operação
e o caixa da empresa só cresceu. Eu saí da operação e o caixa da empresa só cresceu. Como? Aplicando esses conceitos. Beleza? Então, esse é um exemplo prático. Então, com esse método, mais do que isso, né? Eu conseguia sair do escritório às 18 horas, coisa que muito tempo eu fiquei sem fazer. Eu conseguia descansar aos sábados e domingos, muitas vezes exausto, né? Por não ter um momento de paz, um momento de descanso. Porque trabalhar de sábado e domingo não é o problema é quando você tem que trabalhar a semana inteira, no mesmo ritmo, na mesma toada. Não há corpo que aguente. E eu comecei a viajar, né? Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é viajar. Então, aqui estão algumas fotos, né, registradas aí nesses últimos anos, né? Se vocês visitarem até o meu Instagram, vocês vão perceber, né? Então, algumas fotos aí. Aqui é Campos de Jordão, tem também Monte Verde, né? Eu gosto de bastante lugar com frio, como vocês vão perceber. Aqui também a Quinta do Sardão, né? Um ótimo local. Tem aqui a Disney, né? A famosa Disney aí, para poder visitar também. Tem aqui Punta Cana, né? Resort. Então a gente acaba tendo um pouco mais de tempo para poder focar no estratégico e para poder aproveitar. Tá? Para poder aproveitar. E eu consegui, mais do que isso, né? Encaixar dois novos esportes na minha rotina. Então, quem me acompanha, né, há um tempo já sabe que, cara, eu gosto, adoro esportes, né? Consegui encaixar dois novos. Primeiro, bike, tá? A pessoa falou assim, não, mas as bikes estão diferentes. Não, sim, eu troquei, tá? Mas o esporte é o mesmo, tá? Então, eu só mudei de bicicleta. E aqui também, né, o beach tênis que hoje faz parte do meu dia a dia também, beleza? Então, mais um esporte aí encaixado com bastante qualidade na minha rotina. E talvez uma das coisas mais importantes, né? Eu comentei com vocês lá no início de que eu não tinha tempo para família, eu não tinha tempo para amigos, eu comecei a ficar extremamente sobrecarregado. Então, essa talvez seja uma das fotos, muito mais do que as viagens, né, que mais me representa. Momento de qualidade com as pessoas que eu gosto, pela manhã, tá? Dentro de um horário específico ali, das 8h30 até as 9h30, por exemplo. E aqui poder trabalhar, né? Primeiro, da onde eu preciso sem ter que ficar apagando incêndio na operação 100%. Então, uma demanda muito mais estratégica, um foco na estratégia que hoje eu consigo entregar. Só que assim, esse é o cenário que eu quero que a gente alcance nesses 2 dias. Você também pode chegar nesse cenário de ter foco nas demandas estratégicas e sair da operação. Se você está aqui nessa aula hoje, é porque nós estamos presos no operacional. E a gente pode chegar nesse cenário, tá? A gente pode chegar nesse cenário. E esse método aqui, pessoal, ele funciona em qualquer área de atuação, né? A gente tem alunos, né, do nosso método de gestão de alta performance, de marketing, da área aeronáutica, né, da aviação, temos de logística, administração, automação e muito mais, tá? Programação, então tem tudo quanto é tipo, porque os conceitos de gestão, delegação de tarefas, treinamento de time, reuniões, ele acontece em qualquer área, qualquer área. Agora, a puxada especial, quem aí é da área de logística? Tem alguém da área de logística aí? Área hospitalar, tô vendo o pessoal comentando franquias, o pessoal da área de logística normalmente é um mundo à parte, né? É um negócio que o pessoal vive de cabelo em pé. Planejamento e controle de manutenção, sou de TI, legal, confecção, da área hospitalar, prestação de serviços de cobrança, gerenciamento de... Cara, show de bola, diversas áreas, tá? Então, todas essas áreas passíveis dessa implementação, 100% passíveis dessa implementação. Tá? Produtos digitais, bem legal. Empresas de diversos segmentos, né? Então, como eu comentei, Log, Caixa, Volvo, Tecance, Plazútil, CLE, BRF, Ball, Floripa, Airport, Ford Açu, BKERT, Bradesco Seguros, todas essas empresas aí capacitadas com pinceladas, né? Pílulas dessas técnicas de melhoria e de gestão, tá? Validando o método. Validando o método. Estou admitindo algum pessoal que está pedindo para entrar aqui também. Só que quando eu falo, né, que não é uma pílula mágica, porque alguns profissionais confundem, né? Não é um negócio que você vai absorver e você vai aplicar de qualquer forma, né? Vai ter resultado a todo qualquer custo. Não. Método não é pílula mágica, tá?
Então, esse é um ponto importantíssimo. A gente precisa entender que para ter tempo para focar nas demandas estratégicas, eu tenho que atacar reuniões, alinhamento com a equipe, delegar, planejamento, desenvolvimento de time, tudo aquilo que eu comentei. E olha que engraçado, né? Quando a gente fala de atacar essas informações, vocês sabem que existe resistência à mudança. Como que eu conduzo isso? Eu preciso dominar essa resistência à mudança. Toda vez que você fala que vai mudar alguma coisa, há uma certa resistência na empresa, tá? Então, é um conjunto de estratégias que te permite ter ganhos em vários aspectos. Vários aspectos. Carlos, eu vou ter ganhos profissionais? Porra, vai. Claro que vai. Só que você também vai ter ganhos nos outros campos que eu comentei. Tá? Principalmente familiar, principalmente ter tempo para você. E olha que engraçado, né? Uma coisa que eu nem comentei. A época que eu menos ganhei dinheiro, né, que eu menos fui reconhecido, foi a época que eu estava sobrecarregado. Então, quando você libera tempo, você acaba atraindo algumas coisas também, né? Porque você foca naquilo que é mais importante. Tá? Eu vou dar um exemplo de algumas coisas que nós implementamos durante reuniões, né? Então, quando a gente fala de que é método e não pílula mágica, é porque a gente precisa entrar nos detalhes, né? E esse é um cenário possível. Antigamente, eu fazia reuniões diárias com o meu time de 15 minutos, né? Então, como é que funcionava? Era uma daily. Olha, 15 minutinhos ali, fala o que tem que ser feito, etc. Né? Quase uma gestão de rotina diária. Não importa se você chama de daily, reunião diária, não importa, pessoal. Você fazia uma reuniãozinha diária para alinhamento de time, 15 minutos. Por quê? Porque eu pensava, né? Porra, eu não posso perder mais do que 15 minutos, mais do que 15, 30 minutos de uma reunião. Não dá, né? Meu tempo é escasso, eu gerencio várias pessoas, eu tenho muitas responsabilidades, então meu tempo não dá. E aí, um dos conceitos que a gente vai pensando é sobre metodologias ágeis, né? E na Ágil, por exemplo, eles falam de daily, e a daily tem que ser de 15 minutos. E não precisa ser aqui, tá? Pode ser método Falcone, pode ser vários métodos, né? Sempre tem alguma coisinha que fala ali sobre tempo de reunião. Só que acontece, fazia daily de 15 minutos, depois ficava mais 2 horas apagando incêndio na reunião. Após a reunião, né? Cara, era a saída dele, a gente começava a apagar incêndio. Respondendo dúvidas do time, explicando as demandas, resolvendo atividades que eles não sabiam fazer sozinhos. E olha só, né? Olha uma provocação. Sabe quando você está coordenando uma reunião, está tocando uma reunião de gestão, você fala para o time, olha, temos que fazer isso, isso e isso, e você já tem aquele sentimento de falar, cara, essa pessoa não entendeu e ela vai vir tirar dúvidas depois. Tem técnicas para você extrair isso e já resolver na hora. Ah, Carlos, mas isso daí é pouco tempo. Não, cara, isso economiza muito tempo. Isso economiza muito tempo. Tá? Então, com o método RAPG, eu fiz uma pequena mudança na minha rotina. As minhas reuniões passaram a ter 1h30 de duração. Nossa, Carlos, você é louco, cara. Você está falando sair de 15 minutos para 1h30? Mas como assim? RAPG, rotina adaptada à produtividade da gestão. Eu preciso adaptar isso para a minha realidade. Então, todos os setores respondiam diretamente, né, aqueles que respondiam, obviamente, diretamente para mim, com as perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? E o que precisa de ajuda? Com uma gestão visual das tarefas que estão em atraso e daquilo que precisa ser entregue. Essas pessoas já começam a se conversar, já começam a trabalhar um pouco dos conhecimentos ali entre eles, tá? Quem tem dúvidas ou já precisa de ajuda, já consegue resolver durante a reunião. E a gente faz questão de que cada um exponha aquilo que precisa fazer para poder executar. Para provar que isso, de fato, foi compreendido. Isso me permitiu, né, ter pelo menos um ganho de 30 minutos durante o dia. E aí, perceba, eu saí de uma reunião que aparentemente estava sendo super produtiva, né, de 15 minutos, e depois ficava 2 horas respondendo um monte de mensagem, gente batendo na porta e etc., para 1h30. Só que no ganho, na balança, no saldo, isso representou 30 minutos por dia. Alguns dias mais, alguns dias menos, na média 30 minutos. Já estamos falando aí de 2 horas e 30 minutos a mais na semana focadas em demandas estratégicas.
E aí eu acabo questionando, né? Quantas vezes a gente tentou mudar o formato de uma reunião ou do que a gente faz e acabou esbarrando em inúmeros problemas. Tem formas de fazer isso daí, tá? Então, como que estão as suas reuniões hoje, né? Você tem reuniões produtivas? Sim ou não? Comente para mim, se você tem reunião produtiva, você sai da reunião, de fato, com um plano de ação, com um objetivo de discussão. Comentem aí, sim ou não? A reunião está produtiva hoje? Deixa eu abrir aqui. Não, alguém comentou não aí. Não, não, não. Mais ou menos, poucas reuniões. É um cenário muito comum, tá, pessoal? O fato quando você tem algumas reuniões produtivas, né, tá atrelado ao time, tá atrelado ao formato, tá? Zero produtiva. Distorcem o que eu falo, isso acontece mesmo, acontece. Então, às vezes, na maioria das vezes, não. Perfeito, né? Esse é o cenário que a gente enfrenta. Parece brincadeira de batata quente. De fato, isso acontece, tá, pessoal? Então, a partir do momento que eu apliquei o método, eu já consegui ter resultado no mesmo dia. Sabe quando você... Eu não sei se acontece com vocês, né? Alguém apresenta alguma coisa e você fala assim, não, mas para aplicar isso daí demora 1 ano. Você fala, nossa, cara, mas chega a me dar até um arrepio. Cara, a gestão não tem tempo para isso, né, cara? Dá 1 ano para ter resultado, não dá. Não dá. Tá? Então, aplicação, colheita de resultados. Aplicação, colhe resultados. E a gente sempre tem um sistema de feedback para poder ir avaliando se isso de fato está no caminho certo ou não. Tá? Olha um exemplo, né, do que a gente elaborou. Esse aqui é um software, aliás, amanhã eu quero mostrar alguns softwares que eu uso para vocês na gestão, tá? Mas esse é um software, né, que chama Notion e que a gente utiliza para documentar as reuniões. Opa, aqui. Tá, então aqui tem os temas da reunião, qual é a business unit, né? Se ela foi feita ou não, quando foi criada, por quem foi criada e tudo que foi discutido. Eu aposto com vocês, porque isso aconteceu comigo. Vocês podem ter pauta. Se vocês não tiverem a ata de reunião, não há cérebro humano que relembre o que aconteceu. Você lembra do macro, você lembra mais ou menos o que foi dito, mas os insights, as discussões, não lembra. Se eu abrir cada uma dessas reuniões, eu tenho insights que eu tenho absoluta certeza que eu não me recordava que foi dado. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Ah, Carlos, não vou fazer. É a sua gestão. É a sua gestão, são seus resultados. A gente precisa ter resultados, tá? Somos cobrados por isso. Então, um outro cenário, por exemplo, né? Delegação de tarefas. Antes eu colocava no ClickUp, que é uma outra ferramenta, né? Um outro software que a gente utiliza. Eu vou mostrar para vocês amanhã, inclusive, algumas técnicas ali até de automação, dá para a gente brincar um pouco. Da seguinte forma, né? Pô, precisamos criar um e-mail de vendas, por exemplo. Tá? O que acontecia? Eu subia a demanda no ClickUp, 10 minutinhos começava. Ô, Carlos, tudo bem? Viu? Não entendi essa demanda. Se refere a quê? Não consigo me lembrar e não sei o quê. Isso quando, às vezes, quando você não coloca atribuir para 2 pessoas, aí um filho de 2 pais não resolve nada, né? Nenhum faz nada. Tá? Então, você precisa, de fato, ser um pouco mais específico nessa delegação. Além de me dedicar 15 a 20 minutinhos, né, explicando a atividade de uma call, na maioria dos casos tinha refações. Ou seja, eu quero agilizar, eu delego, não delego da forma correta, não atribuo da forma correta, observando, né, atribuições e competências. E como eu sou muito mão na massa, né? Quem aqui é mão na massa também? Pega lá e resolve. Por gentileza, comenta aí, eu sou, tá? Se você for mão na massa. Cara, fez errado, você, puta merda, daí eu vou pegar e já vou fazer, sabe? Pega lá e já faz, já resolve. Tá? Esse é um baita do problema. Um baita do problema. Tá? Então, quando eu faço, pessoal, vou fazer o mesmo, né? Porque depois vai ter retrabalho. Eu passo algumas imagens para o time. Primeiro, que o time não é capaz. Segundo, que tá tudo bem, né? Se ele não fizer, porque eu vou refazer, tá? E que você não tem confiança zero. Então, você tem alguns problemas, né? Mas 15 minutos para subir as demandas, 15 minutos explicando, que 2 horas e meia, né, corrigindo essas demandas. Ou seja, a gente está se enfiando num buraco sem volta. Sem volta. Se você assume a tarefa depois de um erro, você vai ter problemas.
tá? Então era 2 horas e meia para delegar uma tarefa. Pô, peraí. Eu poderia, né, simplesmente culpar o funcionário, né, como muitos gestores fazem. Ah, pô, esse cara não anota, esse cara não presta atenção, tudo que faz ele faz errado. Mas com o método RAPG, eu simplesmente comecei a delegar as demandas dessa forma. Vou mostrar para vocês o resultado final da delegação, tá? São 3 etapas de delegação. O resultado final, com o objetivo, a descrição da atividade. E veja bem, eu não preciso escrever exatamente o que tem que ser feito, porque isso é a pessoa que vai se virar para fazer. Eu preciso do objetivo, descrição, do motivo, de alguns fatores que me falam, olha, me leva a esse ponto, me traz esse resultado. Agora, como? Se eu quero exatamente, eu escrevo. Se não, não. Tá? Assim como eu já deixo, né, as subtasks o mais detalhado possível, né, as mais detalhadas possíveis, para os responsáveis. Então, por exemplo, aqui, escrever um e-mail de boas-vindas, passar o e-mail para quem programa, criar uma automação, então, tudo isso já está bem documentado, com deadlines, com responsáveis. Então, como temos, né, atividades que precisam ser feitas constantemente, eu criei uma automação. Esse é o terceiro passo de uma delegação. É a automação. Tá? Então, se você não está questionando a sua forma de delegar, alguma coisa está errada. E essa automação faz com que diversos cenários nossos aqui sejam preenchidos automaticamente. Pô, às vezes você recebe relatório, falta informação. Você recebe alguma coisa, falta algum dado. Você fala, caraca, bicho, aí você recebe um monte de coisa, cada hora de um jeito diferente. Não, cara, tá errado. Tá errado. Tá errado. Então, com a orientação, o time consegue desenvolver as atividades sozinho. Sozinho, tá? E o mais gostoso, né? Isso aqui soa como música, né, para os ouvidos. Sem retrabalho. Tá? Antes, o que levava aí absolutamente 2 horas e meia na semana, eu passei a fazer em 30 minutos. 30 minutos. Mais 2 horas livres na semana, né? Só que o método, ele te propõe a pensar como otimizar o tempo, tá? Dentro da sua realidade, sem hacks, tá? Não, faça isso. Não. Sem hacks prontos. Tudo de maneira 100% adaptável. Então, eu tenho um cenário. Quem está aí comentou que trabalha com serviços digitais tem outro cenário. Quem trabalha na logística tem outro cenário. Se você engessa o método, você não tem resultado. Então, o método propõe 100 hacks adaptado para a sua realidade, para que você possa implementar. Tá? Eu vou passar aqui na tela para vocês um negócio para a gente poder discutir. Tá? Quero que vocês discutam comigo aí no chat. Imagine que você tem as seguintes atividades para executar e participar. Primeira atividade, reunião de vendas para discutir estratégias de vendas para o trimestre. Segunda atividade, revisão de relatórios financeiros e orçamentários. Terceira, responder e-mail dos clientes. Quarta, participar de uma reunião com a alta administração para discutir a estratégia da empresa. Quinta, gerenciar uma crise na equipe de produção. Uma pior que a outra, hein? Sexta, revisar um contrato de fornecedores. Sétima, realizar uma avaliação de desempenho com um membro da equipe. Oitava, comunicar um feedback de desligamento. Nona, rever 2 ações que estão sendo implementadas pela operação. E 10ª, entrar em contato com o cliente que fez uma reclamação. Escolham 3. Quais seriam as 3 atividades que vocês participariam como gestores? Comentem aí. Quais são as 3 atividades que vocês participariam de 1 a 10? Quero ver a resposta de vocês aí. Me demito. Vivo isso, reunião de equipe de vendas. O que mais? Coloquem aí 1, 2, 3, né? 3, 4, 7, enfim, coloquem aí. 1, 2 e 4. Vou até tomar uma água aí para observar agora as brigas. 1, 4, 5, 1, 3 e 10. 2, 5 e 4. Legal. 1, 4, 5, 7, 9, 10. 3, 10 e 1. 5, 8, 10. 4, 9, 10. 1, 7, 8, 5. Beleza, legal. Tem gente que pressionou 5 aí, não pode, são só 3, hein? Só 3, não vale mais.
10, legal, maravilha, show. O que a gente percebe, tá, pessoal, nessas discussões, né, que a gente tem a respeito de gestão? Primeiro, parece que tudo é prioridade. Somos tendenciosos a colocar como prioridade aquilo que é mais urgente. Pessoal, não deixe que o urgente soterre o importante. Não deixe que o urgente soterre o importante. Isso te afoga na operação. Ao terminar essa live, né, eu vou bater uma foto com vocês, essa aula aqui, né, eu vou bater uma foto com vocês, tá? Pra gente postar, eu vou postar no meu Instagram, depois eu vou pedir para vocês irem lá e curtir essa foto. E essa vai ser a frase: não deixe que o urgente soterre o importante. Na maioria das vezes, não pensamos em delegar, apenas assumimos compromissos, tá? Hoje a gente tem uma cultura até interessante aqui dentro da empresa, né? Porque às vezes uma pessoa, um profissional fala assim: não, dá para fazer. Aí a gente para. Tem certeza? Não quer repensar, não? Hã? E aí, quando a gente percebe, né, a gente começa a comentar, aí a gente tem algum cenário e fala, pô, não, peraí, realmente acho que não dá, né? Então, um cobra o outro, tá? E pessoas diferentes vão priorizar de maneira diferente. É lógico, você tem um viés, né? Então, quem está mais atrelado à área de vendas, talvez dê prioridade. Quem está mais próximo e é cobrado pela alta administração, dê prioridade no foco na 4. É normal. Eu tenho viés. Mas se eu não tiver uma forma de abordar todas elas, eu vou deixar que o urgente soterre o importante, eu não vou delegar e eu não vou ter técnica de priorização. A maioria aqui, eu tenho absoluta certeza que priorizou no feeling. Priorizou baseado naquilo que acha que é de fato mais importante. Tá? Então isso acontece, né? Primeiro, delegar é uma tarefa complicada, requer conversas difíceis, treinamentos, poucos sabem fazer de maneira adequada e em um nível muito mais avançado de gestão, nós não só vamos priorizar adequadamente, como delegar, terceirizar e até automatizar tarefas essenciais e repetitivas. Carlos, isso é trabalho da gestão? Sim. Treinamento é trabalho do chefe, tá? Nós temos uma formação de gestão de alta performance que o 15º módulo, ele é sobre o treinamento, é trabalho do chefe. A gente explica o porquê disso e como fazer isso da maneira adequada, tá? Então, um exercício aí prático, né? Eu quero que vocês, para amanhã, tá? Para amanhã, listem todas as atividades que vocês executaram hoje e que vocês vão executar no dia de amanhã, o dia inteiro. Todas, todas. Ah, Carlos, mas eu parei para atender um cliente. Escreva. Parei para atender um cliente. Ah, mas eu respondi o e-mail. Escreva. Tempo de resposta para e-mail. Ah, mas eu fiquei no telefone com o gestor. Escreva. Ah, mas eu fiquei conversando. Escreva. Tudo que você executou e, se possível, na sequência. Tá? Ponto importante, né? Primeiro, você não vai lembrar de tudo agora, né? Normal. Caso você tenha tido um dia atípico, né? Um exemplo, viagem. Hoje, por exemplo, eu estava viajando. Então, é um dia mais atípico. Mas se você tiver, relembre o último dia e escreva. Escreva, tá? Por quê? Amanhã a gente vai, de fato, discutir sobre esses tópicos. E lembra que eu falei que a gente vai ter um plano prático? A gente vai colocar em prática com vocês, tá? Fazer esse plano com vocês. Replay da nossa aula de hoje, tá? Fica por 24 horas. Ah, Carlos, mas não deu para assistir. Não vai ter como assistir depois, não tem problema, tá? Só não vai assistir. E na aula 2, a gente vai ter um plano prático para você executar, conseguir ter resultados já no dia seguinte. Então, na quarta-feira, eu quero que vocês tenham resultados. Amanhã é dia 1 de agosto e o nosso encontro marcado é às 19h30. Tá? E também, ao final da aula de amanhã, a gente abre as inscrições para a nossa formação de gestão de alta performance. Eu, ao vivo, junto com a nossa outra mentora, nós vamos acompanhar vocês durante 7 semanas. Tá? São 7 semanas para transformar a gestão. Exclusivo para quem é gestor. Posso fazer, mas não sou gestor? Não. Exclusivo para quem é gestor, tá? Para ter networking, para ter troca, para de fato mexer o ponteiro de vocês. E com apenas 50 vagas. Tá? Estou deixando avisado para que depois ninguém reclame. 50 vagas para essa formação, tá? Eu vou ensinar na prática o meu método. Beleza?
Vou bater uma foto com vocês hoje e amanhã eu tenho um encontro marcado, tá? Deixa eu pausar a minha tela aqui, voltar para o centro de vocês e eu vou habilitar a câmera, tá? Então eu queria que vocês, quem puder, né, habilitar a câmera, vai ajudar bastante para a gente bater essa foto. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui. Ó, start vídeo, já tá liberado, hein? Caraca, gente pra cacete. Vamos lá. Ó, vou bater uma foto aqui, pessoal, e depois eu vou colocar, tá? Mais uma. Boa. Ó, vou colocar isso daqui lá no meu Instagram, tá? Então depois @CarlosSander, vou marcar também a Kai Treinamentos para quem siga, e aí vocês vão conseguir tirar, né? Dar um like lá, compartilhar, enfim. E eu vou colocar a frase, hein? Que eu comentei com vocês aqui, espero que vocês não tenham esquecido, beleza? É aquela frase maravilhosa. Não deixe que o urgente soterre o importante. Beleza? Pessoal, maravilha. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat, que eu tenho mais 2 minutinhos aqui, mais alguns minutinhos para poder tirar alguma dúvida. Aonde que está esse chat agora, gente? Ah, aqui, achei. Perfeito. Bom, aonde vai assistir a aula gravada de hoje? A gente vai mandar, Federico, tá o link, eu tenho que subir isso, então amanhã, por volta de umas 10h30 da manhã é que sai essa aula, tá? Porque a gente precisa subir, upar, enfim. Tá? Então não é um negócio meio complicado. Muito bom. Quais são os 3 pontos importantes para delegar tarefas? Bianca, a gente vai mostrar esse passo a passo amanhã também, tá? Mas eu preciso fazer uma preparação, uma etapa de execução e uma construção de rotina, tá? E aí tem um fluxo que se divide, né? Eu vou mostrar isso na prática para vocês, beleza? Tem uma lista de presença aí, tem alguém que pode liberar, por favor? Tem template no Notion? Aline, tem dentro da nossa formação, tá? Todos os templates que eu uso para gestão, não só perguntas de one-on-one, como também uma série de fatores a gente libera. Carlos, e quando os liderados questionam o que você delega, dizendo não ser a função deles? Augusto, eu tenho 2 respostas para isso, tá? A primeira resposta é, cara, isso é uma mudança cultural que a gente tem que fazer, né? Quando você faz uma delegação top-down, é isso que tem que fazer, pronto, acabou, você vai ter resistência. Quando você traz os liderados para discutir essas ações e a partir daí eles obtêm o compromisso, é um pouco diferente. Então, num cenário como esse, eu preciso ir de uma forma um pouco diferente para ir conquistando a confiança e não ser algo top-down, tá? É quase como você... É um processo chato, tá, cara? É quase como você garantir que a pessoa seja dona daquela própria ideia, sabe? Mas é complicado. Só que tem como, tá? Tem como. Esse é um ponto bem interessante. E aí tem uma outra resposta, né? Que é uma resposta mais grosseira, que aí o pessoal sempre comenta, né? Algum cenário do tipo, nossa, mas os caras não me... acontece muito com vendas, né? Não, mas vendas não faz isso, porque o pessoal não está acostumado a preencher relatório. Cara, então sai da gestão e deixa a pessoa, porque quem está fazendo fato de gestão é ela. Então nós temos que se posicionar como gestores, mas isso não é só autoridade, tá? Tem formas de você envolver com respeito, porque aí você fala, olha, a partir de agora aqui, precisamos assumir esse compromisso, tá? Bom, vamos lá. Lista de presença onde? Didática absurda. Obrigado, Vinícius. Que legal, cara. Fico feliz que tenham gostado. Como controlar o que foi feito no dia anterior e no dia atual com essas perguntas que comentou, sem parecer que está pressionando e controlando cada passo? Aline, bem legal essa pergunta sua também, tá? Tem uma coisa que a gente comenta que é o seguinte, quando você não faz uma reunião para a entrega da semana, a pessoa não sabe o que ela tem que entregar, é igual quando você tem um projeto sem meta. Aí eu preciso melhorar a minha gestão. Porra, peraí, melhorar a sua gestão? Qual é a meta? Qual é o negócio que você tem que dar, né? O valor que você tem que dar? É isso que muda. Então, quando você fala de, olha, está pressionando, não é pressão. Vocês assumiram um compromisso de entrega, de segunda até sexta. Então, é um follow-up do que você está executando. Ah, Carlos, não fiz ainda por conta disso, tem outra tarefa bloqueando. Porra, vamos na outra tarefa, vamos desamarrar aquilo lá. Você está ajudando, muito pelo contrário, né? Então, as pessoas que estão vendo como pressão, elas estão tendo uma percepção errada do negócio. Agora, o outro ponto é, eu duvido que uma pessoa não se sinta desconfortável de chegar na sexta na reunião de fechamento, vou mostrar essas reuniões para vocês amanhã, tá? Na reunião de fechamento, e ela falar assim,
Ah, então, não consegui fazer. E só ela será responsável pelo atraso. É um desconforto que naturalmente o time começa a se mover. Agora, não é top-down, não é gritando, não é se posicionando, ah, aqui sou eu que mando. Cara, esquece, a gestão não funciona, tá? Faz muito tempo que já não dá resultado. Vamos lá. Como ensinar as pessoas existentes, com liderado, ótimo bate-papo, vamos lá. Como fazer minha equipe preencher o CRM? Eles não gostam. Então, Luciana, vamos lá. Essa parte de vendas é uma parte bem complicada. O trabalho do vendedor, ele é vender, né? E eu entendo, você entende, e ele também entende que preencher o CRM pode trazer boas vendas, né? E, de fato, ele vai ter mais follow-ups para fazer, vai estar tudo documentado e etc. Só que, às vezes, é uma atividade que, no perfil de um vendedor, que tem que ser um cara mais comunicativo, com menos regras e, sabe, mais solto, não se encaixa. Eu já vi duas soluções, tá? Criar uma rotina para esse preenchimento, então encaixar isso na agenda da pessoa, e não falar, ó, você tem que preencher, não, encaixar isso na agenda e fazer em conjunto, ou, de fato, ter alguém para preencher. Isso já aconteceu, tá? Em algumas empresas. Ter alguém que faça esse preenchimento. Deixa o cara focar em vender, bicho, e a pessoa vai documentando. Ah, é lógico que a conversa ela não consegue documentar, mas data de fechamento prevista, datas de follow-up, além de fechar, você consegue, além de documentar, você consegue automatizar. Tá? Vamos lá. Tem mais aqui? Muito boa essa aula, vou aprimorar meus conhecimentos. Diferença entre delegar e delargar. Simples, né? Simples na teoria, né? Delargar é quando você não cria um sistema de acompanhamento. Então, eu delego, mas eu tenho que ter pontos de check-up, né? Uns checkpoints ali para falar, opa, e aí, como é que tá? E aí, gente, como é que tá? Estão precisando de alguma coisa? Não estão? Eu preciso criar esses pontos de acompanhamento. E aí tem um trabalho, né? Frequência e tudo mais, acaba influenciando bastante. Beleza? Cheguei atrasado devido ao trabalho, mas estou adorando a aula. Aí, ó, mais alguém que precisa da formação de gestão de alta performance, tá? Verdade, bem complicado, Carlos. Beleza, amanhã tem aquela reunião semanal que começa às 16h30 e só termina às 20. Meu Jesus Cristo, Karina. Vamos lá. Vai ficar gravado também por 24 horas, tá? Não se esqueça. Bom, beleza. Pessoal, eu tirei algumas coisas aqui, tá? Alguns insights legais. Vou deixar vocês descansarem. Façam a listagem para a gente poder se encontrar amanhã, beleza? Façam a listagem. Saindo daqui, a gente está agora com quantas pessoas ao vivo? 250 pessoas, tem gente pedindo para entrar ainda. 250 pessoas ao vivo. Saindo daqui, eu vou postar aquela foto, @carlossander, @caitreinamentos. Vocês podem ir lá curtir, tá? Beleza? Vejo vocês, encontro marcado, não se esqueçam, amanhã, 7h30, mesmo link vocês podem utilizar. Eu vejo vocês no próximo encontro. Pessoal. Até mais, um grande abraço.